Olá, boa noite. Que bom que você veio. Seja bem-vindo ao Austin. Meu cartãozinho, se precisar alguma informação aí. Vamos lá, o carro que a gente conversou. Aquele Renegade branco, vou te acompanhar até ele. Estamos na nossa nova loja, tá? Aqui na Alcântara Machado 2105, né? A gente teve uma nova construção de tudo novo, nos novos padrões da Jeep, tá? Ficou bem bacana essas instalações aí. Eis aqui o carro que eu te falei que estava prontinho no showroom para você conhecer no detalhe a nova evolução do Jeep Renegade. Essa é a versão S, versão topo de linha, tá? Que segue com novas linhas aí, com referência ao modelo anterior, tá? Ele teve uma mudança de grade, onde a grade ficou um pouquinho mais estreita, tá? Teve algumas ondinhas aqui que acrescentou, aumentando a robustez do carro, o para-choque deu uma nova repaginada. Toda a frente do carro, parte de iluminação, tudo em LED, inclusive o farol de milha que ficou discreto, mas quando ele acende fica muito bacana, tá? Segue os sensores frontais. Tá? Como esse carro ele tem o Park Assist, aquele sistema de estacionamento autônomo, a gente precisa desses sensores, tá? Principalmente esse sensor, que é o sensor que faz a medição de vaga. Isso é bem bacana de mostrar, tá? Essa versão S, ela tem uma conotação mais esportiva, tá? Então ela vem com os detalhes em grafite, que dá um jeitão de esportividade, sem perder a característica do carro, obviamente. A gente vindo aqui nas linhas, detalhe muito importante, já que estamos na frente do carro, a gente tem a nova motorização de 185 cavalos, flex, 4x4, de 9 velocidades. A Jeep vem com uma nova montagem de motores, e a gente não tem mais a versão diesel porque o motor ficou tão bom ou melhor que o diesel. Tão bom ou melhor não, ele ficou melhor que o diesel nos testes de lama, no teste de extremo mesmo, o carro se mostrou melhor que o diesel e temos aqui o carro na versão diesel. Hoje a gente tem 4 versões, versão Sport Longitude Flex, porém 4x2, e aí a gente veio com a versão S e a versão Trailhawk Flex, porém 4x4 com 9 velocidades. Se puder dar uma olhada nessa versão laranja, a versão Trailhawk. Mas vamos continuando aqui para o S, onde a gente também deu uma repaginada no retrovisor, segue a robustez da Jeep, detalhezinho bacana, né? Outra repaginada a gente tem nos emblemas, tá? Ficou muito requintado também. Cinza também, é um cinza grafite, certo? Já que estamos aqui, temos a roda aro 19, seguindo também o mesmo padrão de cor, tá? Detalhe importante, concorrência não tem. Freio a disco nas 4 rodas, isso é um diferencial Jeep, te dá muito mais segurança, tempo de frenagem muito mais rápido, certo? Seguimos com as mesmas linhas que a gente já conhece do Renegade da versão anterior. Teto preto aumenta um pouco o requinte do carro. Vamos à parte traseira, reforçar também aqui o sensorzinho do Park Assist, onde ele vai fazer a medição da vaga. Isso é bem legal de mostrar. Detalhe novo na traseira. O carro ficou bem esportivinho. O Szinho aqui, ó, também na cor grafite. E agora a gente tem também uma repaginada das lanternas, que são 100% LED, que quando acende ficam maravilhosas. Show, não é não? Seguimos aqui com a esportividade, emblema grafite. E agora vamos dar uma olhada no espaço dessa joia.
Porta-malas de 385 litros de capacidade, onde a gente tem o step interno, tá? Onde você pode movimentar aqui. A gente tem um ferramental aqui. Uma coisa bem bacana que eu gosto de mostrar no porta-mala é essa divisão de espaço. O porta-mala a gente consegue ter 2 compartimentos, porque o step ele é estreito, justamente para ter mais porta-malas. Porém, quando a gente utiliza o step e vai guardar a roda do carro, eu preciso subir a tampa, senão ele não acomoda aqui. Coisas que alguns carros da concorrência não têm, e aí o step tem que ficar solto no porta-mala, te gerando esse desconforto, tá? E a outra coisa que eu gosto de brincar você pode ter aquele espaço da famosa baguncinha, uma mochilinha, umas ferramentas extras que você gosta de guardar, dá para colocar aqui também, tá? E aí fica com um acabamento bacana. E aí, vamos pôr uma ala, coloca ele para baixo, tá? Última surpresinha, fui na praia, roupa molhada, ó, impermeável, tá? Pode deixar ele aqui, colocou roupa molhada, não vai ficar com mau cheiro. Bacana? Pode ver que eu tenho puxador dos 2 lados, ó, justamente para ter essa mobilidade, ó. Isso é bacana, tá? Vamos fechar aqui, tem um lugarzinho para você posicionar a mão aqui para puxar. Bom, chegando aqui na porta do motorista, queria mostrar uma função bem legal, que é da nossa chave presencial. Tá? Essa chave aqui, você pode usar ela. Trancou o carro aqui, destravou aqui. Aqui você tem a função para ligar o motor, nós vamos ligar já já. E tem a função para abrir somente o porta-malas, tá? Isso é muito bacana. Se você não quer destrancar o carro inteiro por uma medida de segurança, você pode abrir só o porta-malas e depois fechar ele sozinho, certo? Tranquei o carro. Para abrir o carro, me aproximei, só de pôr a mão na maçaneta ele já destrava, certo? Você viu aqui também esse botãozinho, também está relacionado a isto. Esse botãozinho é o seguinte, apertei, ele tranca o carro, aciona o alarme, sobe o vidro se estiver aberto e vida que segue. Vamos lá novamente, abriu. Agora eu vou mostrar uma outra função da chave, que eu acho que é a função mais bacana. É a função da partida remota. E aí eu vou te explicar 2 situações que eu gosto de explicar sobre ela, né? Então vamos aqui, ó, de frente para o carro, 2 vezes. E aí eu queria mostrar, obviamente, o farol como é bonito. Farol 100% em LED, uma nova assinatura. Também faz parte daquela repaginada da Jeep com relação ao modelo anterior. E a outra situação, das 2 situações que eu queria falar da partida remota é praticidade, né, de ter o carro pronto para uma viagem, por exemplo, você está arrumando as malas lá no hall do teu apartamento e tal, e aí quer deixar o carro aquecendo o motor. Vai lá, liga o motor do carro, ele já vai aquecendo o motor. E a outra situação que eu gosto de falar tá numa situação de calor, o carro está na rua, o sol aquece o carro, e aí quando você liga o carro, o ar-condicionado vai ligar automaticamente numa temperatura pré-determinada pela montadora e vai dar aquela refrescadinha no carro por dentro. Bacana? Vamos agora conhecer a parte interna. Por favor. Bom, vamos lá. Agora, dentro do carro, vou começar pelo mais legal. Acredito que seja o mais legal. Dá uma olhada no que nós temos aqui. Olha esse teto solar panorâmico. Muito grande, muito grande. No dia ensolarado,
Parece que você está no bug. Muito bacana. Vamos lá. Vou pedir para você ligar o carro agora, para a gente ver o painel, que ficou super mais moderno. Tá? Como o Renegade é um carro que já existe, a gente vai falar um pouquinho do que era e do que melhorou, para poder entender, né? Aqui a gente tem um painel hoje 100% digital, que a gente chama que é o painel de instrumentos. Ele é configurável, tá? Você consegue, por exemplo, mudar esse layout aí do painel. Tem 2, 3 visuais aí que você consegue alterar para ter a função, as funcionalidades na tela. Uma coisa bacana que eu gosto de falar, esse detalhezinho aqui que parece uma plaquinha de trânsito. Na verdade, ela é uma plaquinha de trânsito. O que ela faz? Esse carro tem um sistema, ele tem uma câmera no para-brisa, onde ele identifica as placas de trânsito da rua. Tá? E hoje a gente vive um momento de muita multa, então isso aí ajuda a gente a controlar essa questão, até para manter a velocidade dentro dos padrões, né, por medidas de segurança. E lá ele vai me dizer que nesta via eu tenho que andar 50 por hora. E se eu ultrapassar, ele vai sinalizar, tanto piscando ou sonoro. Tá? Ele vai dar esses dois avisos. Tá? Ali a gente tem as funções convencionais de combustível, o nível do tanque, vazio, cheio. Ali se a gente está com cinto, temos temperatura, temos data, temos o odômetro. Aqui embaixo, ó, já que eu falei da questão do layout, ó, aqui a gente consegue mudar esse layoutzinho. Aí, olha que bacana, ó. Você tem 3 layouts aí de painel para poder brincar. Esse aqui, na minha opinião, é que dá mais sensação de esportividade, que a gente gosta daquele conta-giro, tal. Falar um pouquinho do multimídia, tá? Vai ser uma apresentação um pouco tranquila assim para a gente não ir tanto no detalhe, já que está na tela do navegador, mais conhecido como GPS. Ele é nativo do carro, tá, gente? A gente não tem nenhum equipamento aqui ligado no carro, ele é nativo do carro, onde você vai ter as funções convencionais de GPS, não tem nada complicado, é um GPS convencional que é integrado ao carro já. Vamos mudar agora as funções aqui do multimídia, onde a gente vai entrar no ar-condicionado, tá? Eu vou ligar ele aqui no on, tá? Uma coisa importante, se eu tenho dificuldade de usar a tela, eu posso usar ele aqui nos botões também. Todas as funções que eu tenho aqui dos botões, eu tenho na tela, tá? As funções de posicionamento de ventilação, da mesma forma que eu tenho aqui, ó, todas as funções, ó, tá? Alto, tudo bonitinho, ó. Aí eu tenho aqui os níveis de ventilação, mais vento, menos vento, tá? Aqui eu tenho o desembaçador traseiro e o desembaçador dianteiro, onde ele vai me jogar um ar lá na frente do para-brisa para desembaçar. O carro tem a função também ar-condicionado dual zone, onde eu tenho 2 zonas de temperatura. Então, para te dar esse conforto, a gente tem 2 zonas de temperatura, onde eu vou regular nessa barrinha colorida. Eu posso mudar manualmente aqui, ó. Posso puxar aqui, ó. Tá vendo? Igual a gente brinca no celular. Ou aqui. Detalhe, se eu estou sozinho no carro, eu não vou ter que mexer os 2 botões. O que eu faço? Eu venho aqui no sincronizar. Opa. E aí eu consigo mover os 2. Dá para perceber que eu estou mexendo aqui, ó. Tá mexendo aqui também, tá? E aí o motorista é quem determina a temperatura, certo? Aí chegou com a esposa gosta mais fresquinho, você desaciona o botão sincronizar e ela regula aqui. Super simples, tá? Não tem dificuldade. Aqui aquele mesmo sisteminha de circulação interna. Aqui eu tenho o botão alto, onde ele vai vir com uma carga forte até equalizar a ventilação e depois ele deixa mais leve automaticamente.
Acho que do ar-condicionado não tem muito o que mostrar. Aqui também as funções eu tenho aqui também, ó, o botão para diminuir aqui. Tá vendo? O mesmo botão que eu uso aqui, eu tenho para usar aqui também. E aqui eu tenho também as funções de ventilação, de posicionamento de ventilação. E aqui no seletor eu aumento o nível de ventilação, tá? Então, todas as funções do ar-condicionado eu tenho no touch ou aqui, tá? Vamos falar um pouquinho do rádio, onde a gente aperta esse símbolozinho musical. Temos a tela de rádio, tá? Funções normais, tá? Para gravar a memória, sintonizou na emissora que você tem preferência de notícias, ó, tá ligado? Tá na notícia aqui. Segurou 3 segundos na numeração que você quer salvar, ele já gravou. Vou fazer mais uma vez. Joguei na próxima emissora, essa aqui eu não gosto, essa aqui eu gosto. Apertei por 3 segundos na memória 2, ele já salvou. Super simples, tá, gente? O nosso papel é trazer um carro fácil de usar e com esse estilo maravilhoso, né? Aqui a gente tem outro visual do rádio, tá? A gente fala isso com detalhes em outra situação. Aqui a gente vai para o menu principal, tá? Onde você tem particionado a parte do rádio e aqui as funções do celular, tá? Falando em celular, vamos para a função de celular, tá? Aqui ele vai buscar conexão com o celular, tá? O celular aqui, a gente tem... A conectividade dele é feita sem fio, via wireless, tá? Hoje é tudo mais moderno, para que você tenha facilidade, não precisa conectar fio, conectar cabo, então para ficar mais fácil. E aí você conecta ele via Bluetooth para receber as ligações. A gente tem no carro microfones embutidos, onde você vai se comunicar com a pessoa externamente e vai ouvir a pessoa pelas caixas de som do carro, tá? Onde você tem uma qualidade muito boa de comunicação. Certo? Vamos para mais uma outra função aqui do menuzinho, onde a gente tem o configurador do carro e do multimídia. Isso aqui também a gente vai te explicar de uma outra forma, para que você entenda melhor, como são vários detalhes, tá? É mais para te mostrar que essa função está aqui apta. Vamos para um outro detalhe aqui, onde ele vai me mostrar, ele tem aqui uma função de aplicativo para você se aprofundar na gestão do dispositivo de celular, tá? E é uma outra coisa que a gente vai entrar também mais profundamente de outra forma. Aqui ele tem o histórico, né? Das funções que você utilizou. E vamos falar, já que a gente falou do celular, este veículo também tem a função de carregamento por indução. Isso é muito bacana hoje, tá? Super prático. Colocou o celular lá, ele vai acender a luz azul, que já está me dizendo que o celular já está em carregamento. Muito importante, essa função só atua quando você está com o carro ligado e as portas fechadas, tá? Muitos questionam, o meu não está funcionando. Tem que estar dessa forma, o carro ligado e as portas fechadas, ok? Bom, vamos mostrar um detalhe do câmbio que eu gosto de mostrar. A gente tem uma função do câmbio sequencial, tá? A gente puxa o câmbio todo para trás, deixa no D, joguei para a esquerda, e ele já até acendeu aqui o mais e o menos, tá? Onde eu joguei para frente, reduzi a marcha, joguei para trás, adicionei marcha, tá? Isso também dá uma conotação de esportividade para quem gosta de cambiar, para quem está numa estrada, quer fazer uma ultrapassagem um pouco mais ágil, ele vai agir aqui, ou melhor ainda, já ouviram falar na função pedal shift? Uma coisa, termo em inglês, mas é bem legal de falar. Eu tenho no volante aqui, ó, essa função que a gente chama de alhetas de mudança de marcha, onde você apertou aqui, adicionou marcha, do lado esquerdo, apertou, reduziu a marcha, certo? Já que a gente chegou no volante, temos lá a função do volante, altura e profundidade, onde você destrava o volante do lado esquerdo,
E aí, qual que é o benefício disso? Te dá total ergonomia do carro, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, tá? Como a gente está num carro 4x4, vamos falar um pouquinho do posicionamento de tração do carro e tipo de terreno, tá? Se você verificar aqui, ó, eu tenho o LEDzinho aceso, que eu estou na função alto. A função alto, o que o carro vai entender? Se você sair do asfalto, entrar num piso ruim, um piso de terra, você vai continuar andando. Se o carro pegar uma terra bem escorregadia, que uma das rodas patinar, ele vai entender e vai tracionar automaticamente. Então, assim, esse carro 4x4, você não consegue andar no 4x4 quando você quer. O carro é que determina, até por medida de segurança. Então o carro vai tracionar as 4 rodas na medida que você tiver no terreno e ele vai se adequar a isso. Ok? Aí aqui a gente vai mudar as funções, tá? A gente tem um botão redondo aqui, onde a gente tem um seletor. Eu joguei para a função Sport. Função Sport é aquela função que vai te dar mais... vou falar um popularzinho aqui para facilitar o entendimento. Ele vai ter aquela pegada mais esportiva no sentido de velocidade. Você acelera o carro, ele estica mais o câmbio e vai mudar de marcha com um câmbio mais longo, tá? E você vai ter essa esportividade, o carro vai ficar mais esperto. Agora a gente vai mais uma vez na função Snow, tá? Que a gente pode traduzir isso para neve. Como a gente no Brasil não tem neve, mas ele vai se adequar se você tiver em alguma região que tenha neve, ele vai se adequar ao tipo de terreno. Se a gente for para a próxima função, que é Sand, Mud, lama ou areia, ele também vai se adequar dessa maneira quando o carro estiver nessa situação. O que ele faz? Ele deixa o carro pré-acoplado no sistema de cardan, vamos dizer assim, vamos ser um pouco mais técnico. Ele deixa pré-acoplado para que você tenha essa função mais ágil. Então o carro vai ter essa função com mais velocidade, ele encaixa o sistema de tração quando você deixa pré-acoplado no terreno. Porém, se a gente voltar lá na função alto, isso daí vai acontecer naturalmente, tá? Como o carro você pode ter ele de uma maneira mais aventureira, você pode deixar ele pré-configurado. É opcional, mas no alto ele vai funcionar numa boa. Aí a gente tem aqui mais 3 botões, onde a gente tem aqui o Low. O carro vai ter uma baixa rotação para que você tenha mais aderência em piso ruim, tá? Apertou aqui, ele acende, está atuando a função. Aí temos aqui o seletor, onde a gente vai falar do Hill Descent Control, tá? Que é uma função bem bacana. Se você está numa ladeira de terra, por exemplo, essa função é muito bacana. Você desce o carro só soltando o freio, o carro vai bem seguro, não escorrega. Muito legal essa função, tá, gente? Agora, para a gente ter um apanhado do que o carro era e de como o carro está, como lá no início eu falei, que esse carro sofreu uma evolução. Esse painel a gente não deu para mudar. Não é que não deu para mudar, o que eu quero dizer é o seguinte: o estilo do carro é tão característico da Jeep que a Jeep falou, vamos manter isso aqui porque é a cara do Jeep, é a cara do Renegade, é a cara da história do carro. O carro tem toda uma história lá da guerra. A gente tem aqui, ó, um easter egg, tá? Eu vou falar de easter egg depois, mas eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Ele simboliza uma pá, que era o que usavam na época da guerra. Então, essas características que a Jeep manteve foi muito bom. Deu uma repaginada no volante, jogou a tecnologia no ar, mas sem tirar a característica do carro. Isso pra gente foi muito bacana. A gente que tá aí na linha de frente com vocês, clientes, a gente está muito satisfeito com o carro ficou espetacular. E com tudo isso, vamos fazer um test drive? Ok?